Então vamos lá, né? Vou voltar aqui para o projeto, vou até deixar desmarcado esse editable aqui mesmo, para a gente poder testar novamente aqui, né? Porque o meu erro não foi a propriedade do campo, e sim o nome dele ali de forma incorreta. Então ele estava puxando, mas ele estava puxando para o campo txt cliente, que foi justamente o campo que eu tinha apontado, e não o txt code. Então vou colocar aqui, ó, novamente, cliquei, perfeito, ó, está aqui o valor e não tem como eu editar aquele campo. Eu poderia também colocar enable ali, né, para que ele fique desabilitado, mas não tem necessidade não. O editable aí desmarcado, ele não vai permitir que o usuário trabalhe ali. Vou colocar novamente um outro, ó, e ele vai alterar certinho de acordo com o ID daquele cliente. Então eu já tenho o código do cliente, eu já estou pegando, né, o que eu preciso para poder salvar a minha ordem de serviço ou meu orçamento aqui, porque vai ser obrigatório esse campo. Só que eu acabei acrescentando aqui dois outros campos, que é a situação e o tipo. E não tenho referência nenhuma disso dentro da minha tabela do banco de dados, que é a minha tabela OS. Eu vou dar um select row nela, ó. Ele não tem esses campos e, obviamente, ele precisa ter esses campos. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou digitar, né, um comando aqui mesmo, como a gente vinha fazendo anteriormente. Vou aqui, então, utilizar o meu banco de dados, né, para a gente trabalhar. Então, db infoq, ok. Vou aqui pedir para ele dar um describable na minha tabela OS. Então, a gente vai ver os campos que ele tem aqui. É uma outra forma da gente trabalhar esse recurso. Então, ele mostra aqui para mim os campos que eu tenho. OS, né, data, aparelho, defeito. Vamos supor que eu quisesse, depois aqui de data, colocar aí o meu campo tipo. Então, logo após aqui data OS, eu quero colocar o campo tipo. Então, é bem tranquilo. Eu dou um alter table para fazer a alteração, passo o nome da tabela em que eu quero fazer a alteração, coloco adicionar, né, add, coloco o nome do campo, a propriedade desse campo, né, vai ser um campo de que tipo? Do tipo texto, né, varchar até 15 caracteres. E um campo obrigatório, ele não pode ser nulo. E onde eu quero colocar esse campo? After, depois, o meu campo data.os. Pronto. Com essa linha, ele já adiciona para mim um novo campo. Vamos visualizar. Seleciona ela e manda executá-la. E aí você pede para descrever novamente a tabela, que você vai ver que depois de data.os você já tem um campo tipo com as especificações, né, feitas aqui acima. Além do campo tipo, eu preciso do campo... foi o campo tipo e o campo de situação, né? Então, coloca aqui, ó, situação depois do campo tipo. Então, after tipo. Pronto. A situação vai ser como? Vai ser varchar mesmo? Beleza. Só que aqui eu vou colocar 50 caracteres, porque vai ter uns nomes ali que são maiores. Né? Então, vou colocar dessa forma aqui para garantir que ele vai salvar certinho tudo que tem lá. Beleza. Só você pedir para rodar, então, esse alter table aqui de baixo. Cuidado para não executar o mesmo, aí senão vai dar erro. E ele vai criar para mim esse campo. Dou um describable novamente. Eu consigo visualizar aqui que eu vou ter os campos da minha tabela. Deixa eu aumentar isso aqui. OS, data OS, tipo, situação, aparelho, defeito, valor e ID clear. Bicho, foi uma tabela bem maior, né, do que a gente vinha trabalhando até então. Então aqui vamos fazer o seguinte. Dentro da minha tela OS, eu preciso começar a organizar aqui as coisas. Então eu vou fazer aqui primeiro, né, com que ele salve essas informações aqui de orçamento e ordem de serviço dentro da minha tabela. Vem aqui para o código fonte, logo aqui acima onde nós fizemos o result set, pode ser logo depois dele aqui, né, vamos criar uma outra variável. Então vai ser uma variável privada do tipo string chamada tipo. Beleza. Essa minha variável tipo eu quero utilizar para definir qual valor que eu marquei. Então, se eu marcar, por exemplo, orçamento, eu quero que ele salve no campo tipo do banco de dados orçamento. Se eu marcar a ordem de serviço, eu quero que ele salve lá OS. Então, botão direito sobre o botãozinho orçamento, primeiro seleciona ele, dá um clique, ele está selecionado. Depois, botão direito, eventos, action performer. E aqui você pega, então, a sua variável que você criou, tipo, e fala que se for selecionado esse campo, ele vai receber, por exemplo, OS. Não, esse é o orçamento. Então, orçamento. Ok, então ele vai gravar lá dentro do banco de dados orçamento. Beleza. A mesma coisa eu vou fazer aqui caso seja selecionado ordem de serviço. Então, action performer. Estou falando que a minha variável tipo, nesse caso de selecionar ordem de serviço,
vai receber o OS. Então, aqui eu já defini o valor para a variável de acordo com o que o usuário aqui, né, do sistema selecionar. Selecionou orçamento, vai ser orçamento, selecionou ordem de serviço, vai ser aí OS.